Bom dia pessoal, tudo jóia? Meu nome é Daniel, esse é o canal A Luz. Nesse vídeo eu queria responder a pergunta de por que é uma péssima ideia gerar energia de apenas uma fonte, beleza? E para responder essa pergunta eu vou falar sobre a complementariedade das fontes e dos recursos de energia, especificamente as fontes de energia que dependem da natureza, certo? Então, esse é um pouquinho do vídeo, a ideia que eu quero passar, beleza? Vamos lá. Vamos dividir aqui, considerar aqui fontes renováveis como basicamente 4 tipos de fontes, tranquilo? Especificamente falando aqui do território brasileiro. Então, a gente vai ter, número 1, a fonte hidráulica, certo? Que hoje representa aí 58% da nossa geração. 2, a fonte eólica, que representa cerca de 9% da nossa geração. 3, biomassa, que hoje representa cerca de 10% da nossa geração. E 4, solar, que representa cerca de 2% da nossa geração. Tranquilo? Porque existe um grande debate sobre a representação, o equacionamento dessas fontes dentro do sistema elétrico brasileiro. Hoje, não existe uma representação de rede, um planejamento focado nas dois tipos de renováveis, né, alternativos e que vem ganhando mais espaço, que são solar e eólica, que são as formas de energia que têm avançado de forma mais firme, tanto no Brasil quanto no mundo. E por que existe uma preocupação com elas? Porque, agora, o conceito mais importante desse vídeo são fontes de energia intermitentes. O que isso significa? Significa que você não controla a saída de energia. Sim, você não controla o sol, você não controla o vento. E, especificamente, o vento, que tem a maior participação, é a fonte mais aleatória e difícil de prever. Hoje, como ela é moderada através de uma distribuição de Weibull, que é uma distribuição probabilística, mais ou menos de acordo com essa curvinha aqui do meu lado. Só que ainda assim é muito difícil você prever, ela apresenta variabilidade muito grande dentro do mesmo dia. E por que isso daí é um problema? Porque isso gera distúrbio de frequência na rede, certo? Isso gera alteração da capacidade de transmissão da rede. Sim, a capacidade de transmissão é alterada pelo vento e por ter uma usina eólica conectada num ponto. Vou deixar alguns artigos aqui embaixo que falam sobre isso. Ou seja, galera, qualquer tipo de fonte, inclusive as renováveis, que hoje são mais consideradas as mais renováveis, porque tem toda essa discussão se a fonte hidráulica é ou não renovável. Embora no mundo muitos consideram renovável, aqui no Brasil não se considere, mas ao mesmo tempo dentro do governo, dentro da empresa de pesquisa energética, da ANEEL, enfim, dentro do setor elétrico é considerada. E traz a grande questão: nenhuma fonte de geração de energia sozinha é bom. Um país que depende apenas de uma fonte de energia está lascado. Sim, o país, assim como o mundo. O que acontece? Se a gente observar não somente essa intermitência das fontes renováveis, mas também observar o seguinte: existe uma grande complementariedade entre água e vento, porque quando chove, normalmente não está ventando. Essa chuva de vento aqui é muito raro de acontecer. E quando está ventando, normalmente não está chovendo. Ou seja, alguns artigos como esses aqui apresentam a seguinte conclusão de que esses dois tipos de fonte têm uma grande complementariedade, certo? E pode-se pensar similarmente com respeito a solar. Normalmente, quando está chovendo, não tem sol, né? Aquela chuva de girassol não é algo muito comum. Ou seja, também existe uma complementariedade solar com chuva, beleza? Então,
o que acontece? Isso mostra que nós precisamos ter fontes de geração de energia intercaladas e estruturadas e modeladas no nosso sistema. É isso que os países que têm um sistema elétrico um pouco melhor do que o nosso está fazendo, e é isso que garante também que fontes de energia com recursos controláveis devem ter sua participação. Alguns defendem que a taxa ótima seria de 20%. Do que eu estou falando? Estou falando de combustão. Sim, combustão. Ah, mas termoelétrico é péssimo. Não necessariamente precisa ser de fontes tão danosas assim. Não estou falando para queimar carvão, para queimar diesel. Estou falando para a gente trabalhar com biomassa, etanol e coisas do gênero. Ou seja, a gente pode ter uma geração que a gente controla um insumo, porque a gente não controla água, a gente não controla vento, a gente não controla o sol, mas a gente pode controlar o que a gente está colocando dentro das nossas máquinas, beleza? Ou seja, para estabilidade, para correção de frequência, situações emergenciais, cenários críticos, certo? Hoje a gente depende extremamente da eletricidade, e um país, ainda mais com o setor elétrico do Brasil, que é um setor um dos mais sérios que nós temos aqui, que depende de fatores não somente técnicos, mas depende de fatores políticos, mas que é um setor muito sério, ele depende excessivamente de garantir a segurança da entrega de energia, ou seja, é muito custoso para nós um apagão ou alguma contingência de cargas. Beleza? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Os artigos estão aqui, isso aqui, lembrando, assim como todos os vídeos, é uma visão bem resumida do tópico. Se vocês querem realmente entender, vocês têm que ler. Ler artigos científicos, não notícias de internet ou algo do tipo, beleza? Então é isso, galera. Era essa a minha mensagem que eu queria passar. Um abraço, bom final de semana para vocês, tamo junto.